A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar nossos olhos ao livro de Êxodo. E o tema dessa mensagem: Deus anuncia a morte dos primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: andar uma praga e trareis sobre Faraó, sobre o Egito. Depois vos deixarás ir daqui, quando vos deixais ir totalmente, com toda a pressa vos expulsarás daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está dentro de Mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, e como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo cão morrerá. A sua língua desde os homens até ao animal, para que saibas que o Senhor fez diferença entre o egípcio e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Então depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, atendendo em ira. E o Senhor disse a Moisés, o Senhor dissera a Moisés: Faraó não os ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos dos Israel da sua terra. Aqui Deus, ele é tremendo. Essa palavra ela é linda e ela é forte. Por quê? Todas as pragas. Deus mandava Moisés falar com Faraó. Deixa meu povo ir. Faraó não deixava. Não permitia que o povo israelita fosse embora do Egito. Deixasse de ser escravos. Aí o que aconteceu? Deus mandava as pragas. Mas você vê uma diferença desde a primeira praga. Não atingia o povo de Deus. Atingia o Egito todinho, mas não atingia os filhos de Deus. Até aqueles que poderiam trabalhar até no palácio, mas não atingia. Só atingia o povo do Egito, mas não os filhos do Senhor. Essa é a diferença entre eu e você, entre a gente e o mundo. A gente passa por luta? Amém. Passa por tribulações? Sim. Luta, peleja? Sim. Mas a gente tem um Deus que cuida da gente. A nossa diferença é que a gente tem um Deus, o Espírito Santo que habita em mim e em você. A gente é diferente do mundo. A gente é uma carta aberta da Bíblia para o mundo. A gente tem que pregar o Evangelho, fazer a boa obra do Senhor todos os dias da nossa vida. E aqui Deus fala. E o Senhor disse a Moisés: vou mandar uma praga e trarei sobre Faraó, sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, quando for deixar ir totalmente. Com toda a pressa vos expulsará daqui. Deus está falando que Deus vai mandar Faraó ir. Vai como expulsá-los de lá. Por quê? Porque é a morte dos primogênitos. A morte do filho de Faraó, que ia herdar o trono, que ia ser o reino, né? Que ia ser o sucessor do seu pai. O que acontece? Deus separa. Passa. O anjo passou. Todos morreram. Mas o povo de Israel estava lá. Todos os primogênitos. Até o animal. Para você ver a preocupação com o nosso Deus conosco. Até o animal. O primogênito. O primeiro filho não morreu dos animais. Nenhum. Do povo de Israel. É a diferença entre eu e você. Entre eu
Você e todos os irmãos em Cristo. A diferença da gente com o mundo, da gente com o ímpio, da gente com o incrédulo, tem a diferença. A gente tem Cristo. Não diga assim, eu não sou nada para Deus. Não diga isso, porque você é muito importante para Cristo. Jesus morreu por você. Nosso Deus deu o único filho por mim, por você. Ele pagou um alto preço por mim, por você, na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi traído. Ele sofreu por mim, por você. Ele derramou todo o seu sangue carmesim por mim, por você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor, minha irmã e meu irmão. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor. Você não pode ter valor muitas das vezes para a sua família, para os seus amigos, para o seu patrão, mas para Cristo você tem valor, porque Deus ele é fiel. E Deus fala agora aos ouvidos e provar que cada homem peça ao seu vizinho, a cada mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor Deus, o povo, graças aos olhos dos egípcios também os homens, Moisés era muito grande na terra do Egito, e aos olhos dos servos de Faraó, e aos olhos do povo. E disse mais a Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haverá de se assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás de Mó, e todo o primogênito dos animais. Dos animais. Mas haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão morrerá, e a sua língua desde os homens até o animal, para que saibas que o Senhor fez diferença entre o egípcio e os israelitas. É a diferença. Aquele povo muitas das vezes queria voltar para o Egito, murmuravam, reclamavam. Ah, mas lá no Egito eu comia isso, tinha carne, tinha isso, tinha frutas. Mas quando você estava lá no Egito, você era escravo. Somos eu e você, que às vezes quer voltar para o mundo. O mundo significa Egito. O mundo significa lutas. O mundo significa lamaçal do pecado. O mundo significa que a gente tá desistindo da nossa vida cristã. Tá desistindo de servir ao nosso Deus e voltar para as nossas práticas do mal. Aquelas práticas que a gente mentia, roubava, destruía as pessoas, não queria saber, fofocava, não se importava com os outros. A gente não pode voltar para o Egito, a gente não pode voltar para o mundo, a gente não pode retroceder. Siga firme no teu propósito. Se você está aqui, se você está respirando, a permissão de Cristo, Deus tem um propósito na tua vida. Deus escreveu a tua vida. Cada detalhe da tua vida, porque você tem um propósito, você é valioso, você é valiosa para Cristo. Nunca deixe ninguém dizer que você não tem valor. Você tem um alto valor, porque Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, minha irmã e meu irmão. Nós somos nada sem Cristo. Nós somos nada sem o nosso Criador. E aqui é a diferença, porque aquele povo, por mais que fosse rebelde, só misericórdia, Deus estava com ele. E entre Faraó, Deus mostrou que tinha a diferença entre o egípcio e os israelitas, porque Deus estava com ele. Era o povo de Deus. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos filhas do Senhor. Nós somos amadas e amados pelo nosso Criador. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ninguém morreu. Jó perdeu tudo, mas Deus abençoou muito mais. Mas Jó nunca renegou a Cristo. Pelo contrário, ele continuou firme. Sejamos como Jó, sejamos como Abraão, sai da tua parentela. Ele mandou Abraão, sai da tua parentela e vai pela terra que eu vou te mandar. E Abraão apenas ouviu e obedeceu a Cristo. Sejamos como eles, sejamos como Moisés, sejamos como Davi, que obedecia, que era homem segundo o coração de Cristo. Sejamos como Daniel, que foi obediente. Sejamos como aqueles 3 jovens que não se prostraram, que foram jogados
no fogo ardente. Mas não se prostraram ao Senhor, não se prostraram a rei Nabucodonosor, pelo contrário, eles ficaram firmes. Sejamos firmes, a luta é grande. Todo dia é uma notícia complicada, todo dia é luta, todo dia é só a misericórdia de Deus. Todo dia a gente tem que nos mostrar que a gente é cristão, porque o povo cristão está sendo perseguido, sempre foi. Só que agora está muito claro. Agora está muito claro, esse sistema é satânico. Só você acha, mas isso é normal. Não é normal. Você que tem filhos, você que tem filhas, não é normal. Vigie o que os seus filhos estão olhando. Vigie o que os seus filhos estão assistindo com as portas fechadas dos quartos. Vigie, minha irmã, vigie, porque seus filhos são herança do Senhor. É herança do Senhor. Esse sistema está dizendo que tudo é normal, mas não é normal. Hoje o errado é certo e o certo é o errado, não. Sejamos firmes com as nossas crianças, com os nossos jovens. Eles são a nova geração de pastores, de missionários, de pregadores, de pregadoras da palavra do Senhor. O que é que você está deixando o seu filho assistir? Olhe, em tudo, em Netflix, em tudo. Vocês têm que vigiar o que seus filhos estão olhando, minhas irmãs e meus irmãos. Temos que prestar atenção. Porque muitas das vezes a gente abre a nossa televisão para coisas só misericórdia de Deus, para emissoras que são só misericórdia de Deus. Eu digo isso porque eu já fui apaixonada por Rede Globo e hoje eu tenho pavor. Hoje eu tenho pavor, sabe por quê? É uma emissora satânica. É uma emissora satânica que quer destruir a família, mas a família é projeto de Cristo. E ninguém vai destruir o que Deus fez. O diabo ele pode se levantar, mas é só para cair, porque o nosso Deus ele é maior. Então preste atenção, cuidado com seus filhos e com suas filhas, com seus netos, com suas netas, seus sobrinhos, cuidado. Porque temos que ser exemplos, não só na igreja, mas temos que ser exemplos na nossa casa. Temos que ser exemplos na nossa casa, para os nossos, não só para os de fora, mas para os nossos. Que a gente possa compreender que a palavra do Senhor, ela que salva, ela que restaura, ela que transforma. Que a gente possa compreender que Deus faz a diferença entre os israelitas e os egípcios, como ele faz conosco. A gente tem um Cristo todo-poderoso, a gente tem um Pai. Que a gente possa compreender e servir o nosso Cristo todos os dias da nossa vida. Passamos por lutas, sim, mas continuamos dando glória, porque maior é quem está em nós do que está no mundo. Amém?